As redes sociais estão presentes na vida da maioria das pessoas, mas muita gente usa e abusa deste convívio virtual, seja expondo detalhes da vida particular ou acessando frequentemente os aplicativos no horário de trabalho. Quais são os reflexos desta dependência na nossa vida? O uso excessivo da internet interfere no lado profissional? É o que nós vamos discutir no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o comportamento das pessoas em relação às redes sociais. A Constituição Federal determina que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Para falar sobre os cuidados ao usar redes sociais, principalmente no trabalho, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Tiago Cordeiro Giacomo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e recebo também Isabel Egler, gestora de soluções corporativas e especialista em recursos humanos. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Muito obrigado pelo convite. Doutor Tiago, é bom lembrar que a Constituição garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato, né? Com certeza, e é justamente isso que a gente tem que lembrar, não só no trabalho, mas em casa, no lazer, é que a gente tem que exercer esse direito tão nobre nosso de expressar o que pensamos de uma forma responsável, para que possamos expor nossa ideia, participar de um debate proveitoso e não consumarmos problemas que podem gerar repercussões no ambiente de trabalho, numa carreira profissional e até mesmo numa delegacia policial, dependendo daquilo que escrevemos, daquilo que compartilhamos nas redes sociais. Existe uma espécie aí de manual de boas maneiras ao usar as redes sociais, doutora Isabel? No ambiente corporativo deveria existir, sim. Cada empresa, assim como tem o seu código de ética, né? Hoje em dia, quase todas elas já possuem um código de ética. Devia de ter um manual, um normativo que orientasse as pessoas. Como não tem, vale o bom senso? Vale o bom senso. Como o bom senso não é igual para todo mundo, né? Fica difícil decidir quem que está certo e quem que está errado. Só fazendo um gancho, existem segmentos, ou seja, profissões que já se atentaram a isso e regulamentam essa questão em alguns segmentos específicos. Por exemplo, advogados, existem limitações, médicos, existem limitações severíssimas. Por exemplo, o médico não pode postar selfie no trabalho, não pode postar fotos de antes e depois de tratamento de paciente. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, existe uma convenção coletiva dos trabalhadores da construção civil que eles são proibidos de usar o celular no ambiente de trabalho durante a jornada de trabalho. Por quê? Porque esse pessoal que trabalha na construção civil trabalha em locais altos, locais perigosos. E o celular, nesse ambiente, ele pode ser considerado uma ferramenta que pode gerar um problema de saúde ou de segurança no trabalho. Tem gente que atualiza o perfil nas redes sociais o tempo todo. Posta informações sobre tudo o que faz. Mas esta exposição excessiva no mundo virtual pode trazer problemas no mundo real. Um comentário mal interpretado ou fora de contexto muitas vezes causa uma repercussão negativa na vida pessoal e profissional. Computadores, celulares e tablets. É por meio destes equipamentos que, segundo a Organização das Nações Unidas, hoje 3 bilhões e 200 milhões de pessoas em todo o mundo estão conectadas à internet. Antigamente eu era bem viciado mesmo, passávamos o dia todo, falar a verdade, né? Quase 24 horas. Trabalho com telefonia, então é constante o uso, né? Não tem como evitar. Grande parte desses internautas possuem perfis em redes sociais, onde são postadas dezenas de informações pessoais sobre o dono do perfil, além de fotos do dia a dia, que em muitos casos podem ser acessadas por qualquer pessoa. Uma lei foi criada para garantir direitos e proteção a pessoas que tenham a imagem e a identidade divulgadas de forma negativa e sem autorização na rede mundial de computadores. Além desta lei, o Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, também trata do assunto. Mesmo com todas essas garantias, tem gente que prefere não se arriscar e evita a publicação de informações pessoais. Coisas íntimas mesmo, de tomar cuidado. Independente de lei ou não, tá protegendo, fica complicado, porque a consequência é pior, né? Eu tomo cuidado, eu avalio a foto para ver se está de acordo, se eu posso postar, se vão falar alguma coisa. Aí eu tomo esse tipo de cuidado mesmo. Doutor Tiago, estão no caminho certo, né? É bom ter cuidado, né? Olha, nós tivemos 2 casos recentemente que eles extrapolaram a mídia nacional, que mostram justamente isso, que a gente tem que tomar cuidado naquele momento que
às vezes tomando conhecimento de alguma informação que dá aquela vontade de jogar na internet, né? Seja para saciar uma curiosidade coletiva, e isso pode trazer prejuízo para a gente. O primeiro caso aconteceu em Goiás, na minha terra, que foi o caso do Cristiano Araújo, né? Os profissionais, durante o preparo do corpo dele, naquele momento, né? Olha, era o Cristiano Araújo morto ali, então fizeram uma filmagem do corpo dele aberto, essa filmagem vazou o mundo inteiro e nós tivemos prejuízo para todo mundo. Se a gente separar os atores, quem são os atores? Trabalhadores, empresa e família do Cristiano. Por que trabalhadores? Porque eles foram dispensados por justa causa, por causa dessa falta grave de filmar o corpo e divulgar. Para a empresa, porque a família do Cristiano Araújo processou a empresa que é responsável civil. E um outro caso que aconteceu também recentemente foi de um médico recém-formado que ele fez um selfie com um prontuário dele, porque ele atendeu um mecânico e escreveu no prontuário pneumonia e raio-x, brincando porque o paciente dele não sabia falar direito essas palavras, tanto a doença pneumonia quanto o exame de raio-x. E, na verdade, ele foi vítima dessa brincadeira dele. Ele jogou essa foto para pessoas que ele confiava. E alguém, naquele momento, traiu a confiança dele, jogou isso na internet de uma forma negativa, contextualizando negativamente para ele, ou seja, médico que teve oportunidade na vida e ganha bem, humilha mecânico que não teve oportunidade na vida e não sabe ler nem escrever, digamos assim. Isso para ele foi terrível, porque ele foi afastado do trabalho, ele se prontificou a atender a família do mecânico e o mecânico para o resto da vida, e ele teve sérios prejuízos na imagem profissional dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras, com os comentários negativos e ter essa precaução e não confiar em todo mundo. Pois é, doutora Isabel, uma pesquisa feita com gestores de RH nos Estados Unidos mostrou que 60% deles usam as redes sociais para poder analisar o perfil do candidato antes de contratá-lo. Isso também acontece no Brasil? As empresas também verificam o perfil dos candidatos? Essa é uma prática que está ficando cada vez mais frequente. As empresas estão usando as redes sociais, sim, para levantar o perfil, principalmente o perfil que a gente chama de socioemocional dessa pessoa também, né? Com quem essa pessoa se relaciona, quais são os hábitos, quais são os valores que essa pessoa procura demonstrar no dia a dia. Uma pessoa treinada, um olhar treinado, através das postagens dessa pessoa, ele vai conseguir saber que tipo de vida ele leva e se esse perfil está adequado ou não à demanda da empresa. E legalmente, doutor Tiago, uma foto inconveniente ou um comentário feito de uma forma exagerada pode causar demissão, pode prejudicar esse funcionário que já trabalha numa empresa? Vai depender da subjetividade do empregador, que vai optar ou por dispensar um empregado por justa causa, ou sem justa causa, ou às vezes penalizar com uma pena mais leve, como uma suspensão, uma advertência. E quando se tem uma dispensa por justa causa, o único remédio que o trabalhador tem para discutir se essa justa causa realmente foi justa ou não é processando a empresa na Justiça do Trabalho, requerendo a reversão da justa causa. E aí a empresa vai ter que ter provas documentais de que realmente o que o empregado fez na internet, a publicação dele, realmente ela foi uma falta grave. Se provado isso, será mantida a justa causa. Se não for provado, será revertida a justa causa. Isso acontece muito, doutora Isabel? Acontece. Em todas as esferas, a gente repete um hábito que é muito comum, que é o hábito da reatividade em vez da proatividade. As empresas esperam as coisas acontecer para ir tomar esse tipo de medida, demitir, punir, chamar atenção, advertir. E vem sempre aquela reflexão, não seria muito mais fácil se essa preocupação tivesse sido posta a priori, né? Com uma orientação, com um manual, com uma regra, com as regras mais claras. As pessoas, de uma certa maneira, elas não estão muito orientadas também. Quanta coisa não seria evitada se a gente tivesse esse olhar mais proativo, né? Não apagar o incêndio, simplesmente evitar que ele aconteça. Nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. A pessoa pode ser punida por postar fotos do ambiente de trabalho? Doutor Tiago. Então, depende do contexto, né? Porque
tem fotos que o ambiente de trabalho em si já é algo sigiloso. E existe uma falta grave prevista na CLT, que é o compartilhamento, a divulgação de documento sigiloso da empresa, é uma falta grave que enseja a dispensa por justa causa. Então, como eu disse anteriormente, essa questão da justa causa é completamente subjetiva. A empresa tem essa liberdade de, sim, mandar um trabalhador embora por justa causa, por fotografar no ambiente interno, às vezes revelando um documento sigiloso, né? E aí, a partir daí, esse caso pode ou não ser levado para a Justiça do Trabalho definir se isso é certo ou não. Nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. O patrão pode proibir o funcionário de entrar na empresa com o celular? Doutor Tiago. Também pode. Existe um direito previsto na CLT, que é o poder diretivo da empresa. Então, ela pode e deve criar regras para segmentar essa questão do uso do celular dentro da sua empresa. Se optar pela restrição total, ela pode sim, talvez fornecer um armário para que o empregado guarde o aparelho ao entrar na empresa, um telefone fixo para que o empregado não fique incomunicável, um e-mail corporativo, ou seja, ela pode oferecer outras ferramentas de trabalho que mantenham o direito da liberdade de comunicação do empregado. Não é porque o celular foi proibido de ser utilizado durante a jornada de trabalho que está violada a liberdade de comunicação do empregado. Agora, essa é uma medida muito radical, doutora Isabel? É possível resolver de outras formas? Eu estava aqui meio espantada, né? Eu acho que deve ser resolvido de outras formas, não é possível. Como resolver esse problema, né? Eu acho que é trabalhando um pouco por meio da psicologia social mesmo. Talvez seja um pouco mais difícil. As pessoas querem ir pela via mais simples. E talvez a via mais simples seja proibir, seja trancar o celular. Mas será que é a mais eficaz? Será que é a que produz mais resultado? Eu acho que isso vai de segmento para segmento. Por exemplo, nós tivemos casos no segmento da saúde que mostram que a proibição celular talvez seja uma prevenção necessária. Por exemplo, o caso do Cristiano Araújo, dessa funerária. Eu duvido que essa funerária vai continuar permitindo que empregados que cuidem de corpos de pessoas vão poder utilizar o celular durante a jornada, por causa desse problema. Como aconteceu também na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, uma enfermeira filmou o Neymar no hospital quando ele estava entrando no centro cirúrgico, porque era o Neymar. Então, o Neymar poderia muito bem ajuizar uma ação contra esse hospital e possivelmente ganharia. E isso seria um rombo para o cofre da empresa. A Angélica, quando ela quase caiu de avião com o Luciano Huck, assim que ela foi medicada, ela foi fotografada também na mesa de cirurgia por pessoas que estavam cuidando dela. Então, eu acho que para cada segmento tem que ter uma forma de se resolver isso. E talvez o da saúde seja uma área preocupante e talvez a proibição seja algo pertinente a se pensar por causa do tanto de problemas que já foram revelados. Bom, nós vamos continuar discutindo daqui a pouquinho. Por enquanto, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, a gente conversa sobre o comportamento nas redes sociais. Aqui no estúdio, eu recebo Isabel Egler, gestora de soluções corporativas, e Tiago Giacomo, advogado especialista em direito do trabalho. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Eu posso ser demitida por justa causa por utilizar redes sociais no trabalho? Doutor Tiago. Sim, nós temos vários casos que o mau uso das redes sociais gera uma dispensa por justa causa e até mesmo indenização por danos morais. Essa falta grave seria o quê? A ofensa física ou moral contra o empregador que é uma justa causa. Também temos outras faltas graves a partir do mau uso. Por exemplo, o ato de indisciplina, que é o quê? A empresa proíbe, não pode usar a rede social durante o trabalho e o empregado teima, descumpre algo que está escrito ou foi dito por um superior, então ele também pode ser dispensado por justa causa. Também pode ser enquadrado como desídia. O que é a desídia? É uma coleção de faltas leves. Então é aquele empregado que a empresa fala,
não vou proibir, mas eu gostaria que você trabalhasse mais e usasse menos. E ele não se atenta a isso e usa mais e trabalha menos. Então a empresa vai tentando chamar a atenção dele por várias vezes. Uma advertência verbal, uma advertência por escrito, outra, uma suspensão, depois outra. Depois dessa coleção de tentativas de chamar esse empregado para trabalhar mais e usar menos as redes sociais, a empresa então pode dispensá-lo por justa causa. Pois é, doutora Isabel, esse uso excessivo aí das redes sociais prejudica muito a produtividade do trabalhador? Prejudica bastante, porque qualquer coisa que chame a atenção e que desvie a atenção de uma pessoa do trabalho vai ter um impacto na produtividade. E tem muita gente que fica ouvindo os vídeos que recebe, ou trocando Exato. mensagem de voz, isso deve ser evitado, né? Deve ser evitado, sempre deve ser evitado. O que fazer para evitar essa tentação? Porque para o jovem, ainda mais para mais jovens, é uma tentação, né? E as empresas, elas se preocupam em conscientizar sobre o uso responsável das redes sociais? Não, muito pouco, Flávia. Aí é que está o problema, entendeu? É a questão da proibição e não da conscientização. O senhor acha que isso ajudaria, doutor Tiago, a conseguir um equilíbrio aí entre o mundo jurídico e o mundo psicológico? Com certeza. Eu ministro palestras, treinamentos no Brasil inteiro, nas empresas, mostrando para eles, porque a primeira coisa é a gente mostrar justamente que internet não é terra sem lei. Exatamente. Muita gente já imagina que é, e não é. E mostrar, através dos exemplos que alguns eu até citei aqui hoje durante o programa, que nós já temos casos que mostram que esse mau uso realmente ele gera problemas para todo mundo, para o trabalhador, para a empresa, para o cliente, e que a partir do sofrimento de outras pessoas, esses trabalhadores não devem repetir os erros do passado e conscientizar para que todo mundo ganhe com isso, tanto a empresa, quanto o trabalhador, quanto o consumidor. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Se eu estiver utilizando a rede social para resolver assuntos pertinentes ao trabalho, mesmo assim eu posso ser advertida? Doutor Tiago, nesse caso é diferente? Se a empresa permitir o uso, tudo bem, ela está ali, a rede social virou realmente uma ferramenta de trabalho. Se ela não permitir o uso, nós estamos aí com um problema, porque nós estamos diante de uma situação que o empregado descumpre uma regra expressa da empresa e isso é uma falta grave. Então depende do contexto. E qual é a dica aí, doutora Isabel? A pessoa que usa a rede social dela para questões de trabalho, ela tem que ter mais cuidado com o que ela posta, as fotos que ela coloca, por exemplo, para evitar constrangimento? Claro, esse é um cuidado assim essencial. Antes da tecnologia, antes do smartphone, antes do tablet, a gente já tinha que tomar cuidado com as nossas relações, né? Relação é uma coisa muito delicada, exposição é uma coisa muito delicada, sempre foi. Agora isso está super valorizado porque com a tecnologia ganhou proporções muito maiores. Uma imagem é postada agora e na mesma hora, em tempo real, ela alcança 1 milhão de pessoas. Essa instantaneidade da internet, ela é o charme, mas também é o vilão da internet. É uma faca de dois gumes. Por quê? Por que é o charme? Porque você consegue visibilidade, você consegue credibilidade, você consegue fama, você consegue aceitação em um espaço de tempo muito menor. Por outro lado, para você perder um nome construído com 10, 20, 50, 60 anos, ou manchar esse nome, essa imagem, também é nesse mesmo clique, é nessa mesma instantaneidade. Então isso é o lado bom e ao mesmo tempo é o lado ruim da internet, né? Agora, hoje em dia, muitas empresas criam grupos ali de conversa de trabalho. E outras pessoas que estão participando ali, às vezes, costumam postar vídeos religiosos ou políticos ou de brincadeiras. Isso tem que ser evitado, não é mesmo, doutora Isabel? Eu acho que o grupo que é criado com uma finalidade, ele tem que se ater àquela finalidade, né? Isso é muito comum, é muito comum. Eu dou muito cursos, então é muito comum quando termina um curso, o grupo cria um grupo. E algumas pessoas continuando aquele grupo, continuando a usar com orações, novenas, né? Então desvirtua completamente o objetivo do grupo. E as redes sociais também devem ser usadas profissionalmente? Elas podem te ajudar a conseguir emprego ou a progredir no trabalho? Vamos conferir as opiniões. É uma ferramenta interessante que permite você ter contato com várias pessoas, né? E elas, dependendo da informação que você está fornecendo ali, se ela é uma informação confiável, com certeza elas podem ser utilizadas profissionalmente. Às vezes a empresa escolhe a pessoa para trabalhar da empresa
pela rede social da pessoa. Depende do que você posta, depende do que você faz dia a dia com essa rede social. Tem gente que usa a internet, às vezes até se coloca de uma maneira assim não verdadeira, entendeu? Então isso é ruim. Desde que bem utilizada e no momento certo, na hora certa, é uma grande ferramenta para facilitar a vida e facilitar o conhecimento e o aprendizado. Extremamente importante. Hoje em dia o profissional ele está distanciado de uma rede social, eu acho que ele perde em termos de empregabilidade. Doutora Isabel, é isso mesmo que a entrevistada falou? Quem está afastado das redes sociais também acaba perdendo o mercado de trabalho? Eu acho que sim. Se tornou uma ferramenta usada por quase todo mundo no mercado de trabalho. Uma ferramenta extremamente valiosa e eu te garanto que traz muitos resultados. Agora, é claro que é um instrumento, né? E ela pode ser usada de várias maneiras. Então, ela tem que se tomar cuidado nessa utilização. Mas que quem está afastado dela perde oportunidade, certamente perde. Doutor Tiago, e como usar essa ferramenta tão importante sem ser inconveniente? Ela pode ser benéfica ou maléfica. Exemplos. Esse programa divulgado na minha rede social, ele eleva a minha credibilidade. Eu estou participando de um programa da TV Justiça Nacional e todo mundo vai ver através das minhas redes sociais e isso pode ser positivo na minha carreira. Opiniões sobre o meu trabalho de uma forma técnica, que eu não polemize a situação, também pode ser considerado algo positivo para alavancar a minha carreira. Fotos em momentos que elevem a minha credibilidade, reuniões, em debates, em congressos, também podem ser positivas nesse aspecto. E também tem um lado negativo. Qual seria o lado negativo? Os comentários preconceituosos, os comentários muito polêmicos, né, que estão ali para causar mais confusão do que solução ou debate. Também o cyberbullying, a exposição íntima exagerada. Tem um estudo que mostra quais são as principais falhas dos candidatos a emprego que fazem eles saírem do circuito durante a contratação. Qual que é o primeiro lugar? Fotos inapropriadas. O exemplo clássico que a gente pode pegar, não é sendo machista, mas imagine uma mulher seminua. É muito comum a gente ver isso nas redes sociais. Publicações falando mal do empregador ou do ex-empregador também é muito mal visto em uma avaliação, em uma contratação. Foto, bebendo, usando drogas, também depõe negativamente para o candidato. E não só para o candidato, para aquela pessoa que busca uma promoção também, quando já está empregada. Então são várias situações que podem ser benéficas ou maléficas para o trabalhador. Pois é, o senhor falou aí de evitar essa exposição. Como é que fica, então, o direito à privacidade e à liberdade de expressão da pessoa se está todo mundo de olho aí na rede social? Ele é um direito constitucional, mas ele, para funcionar, a primeira pessoa que tem que respeitar ele é você mesmo. Se você não respeita a sua privacidade, a sua intimidade, jogando na internet, né, tudo que é íntimo, que é privado seu, como que você pode exigir que outras pessoas respeitem? Eu vejo publicações de gente falando que está com doença grave, de gente falando que está devendo, de gente expondo toda a sua família, os filhos, os pais, todos os ambientes da casa, o setor, a localização, ou seja, você não respeita o seu próprio direito à privacidade, como que você pode exigir que as outras pessoas respeitem? Então, o primeiro passo realmente é você ter esse bom senso do que colocar na internet. Pois é, então, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês aqui qual é a dica para poder usar essa ferramenta tão importante da melhor forma, tanto para o convívio social quanto profissional, doutora Isabel. Usar com muito discernimento, sabe? E lembrar assim, eu estou correndo um risco de uma exposição. Eu estou correndo o risco de atingir alguém. Eu acho que as pessoas, elas estão ficando um pouco inconsequentes. As pessoas, quando fazem uma ação, elas não conseguem pensar nesses desdobramentos. Se cada pessoa que fosse usar uma rede social pensasse nos possíveis desdobramentos, ela usaria com muito mais sabedoria e evitaria muitas consequências desagradáveis. E para o senhor, doutor Tiago? A primeira coisa é o usuário definir qual que é o propósito dele estar ali na rede social. Que propósito eu tenho aqui? É para expor a minha intimidade, ou é para buscar um emprego, ou para alavancar a minha credibilidade, para ter novos clientes? Qual que é o meu propósito aqui? Por que eu estou aqui? Definido isso, você alinha o seu comportamento baseado no seu propósito. E assista tudo que nós debatemos aqui hoje, porque tem excelentes dicas do que se fazer e do que não fazer para não ter problemas na vida profissional e pessoal.
Bom, com essas constatações tão importantes aqui, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Tiago, doutora Isabel, muito obrigada pela presença aqui conosco. E obrigada também a você que nos acompanha. Envie a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. Na próxima semana tem mais artigo 5º para você, porque a cidadania é essencial para todos nós.